Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos iniciar agora a terceira aula sobre geometria básica e também aprender a usar alguns instrumentos no videozinho da sequência, ok? Primeiro, a diferenciação entre geometria plana e espacial. Aqui a gente começa com geometria plana, tá? As formas planas são as formas que são bidimensionais, que na verdade só tem comprimento, certo? E largura. Então, ela só tem área. É aquele objeto que, se você deitar, digamos, numa folha de papel, você não sentiria o objeto, você apenas desenharia. Então, círculo, quadrado, hexágono, retângulo. Então, são esses objetos, ok? Aqui nós temos vários exemplos que vocês podem observar. Então, essas são figuras geométricas que são planas, tem só duas dimensões, ok? Tendo duas dimensões, elas só têm o quê? Área. Aí vamos agora para a geometria espacial. A geometria espacial, ela fala das formas geométricas que são espaciais, que elas ocupam lugar no espaço. Então, tem comprimento, comprimento, largura, né? E altura, que também é chamada de profundidade. Então, seria o cubo, o prisma, o cilindro, a esfera, a pirâmide. Então, é aquele objeto que passou a ter volume, né? Então, passou a ocupar lugar no espaço. Aquela caixa, né? A bola de futebol. Essas são figuras que são espaciais, que a gente chama também de sólidos geométricos, né? Aí, uma coisa muito importante é a gente entender, por exemplo, como funciona a planificação desses sólidos geométricos. Planificar, na verdade, é pegar uma figura que seria um objeto que teria 3 dimensões e abri-la como quem abre uma caixa para que ela fique plana e espalhada em apenas 2 dimensões. E o que acontece quando a gente faz isso? Quando a gente faz isso, a gente percebe que uma figura que é espacial é, na verdade, um somatório de várias figuras planas até eu conseguir conduzi-la como uma figura espacial. Eu acho essa figura muito bacana porque ela mostra. Aqui eu tenho um prisma, que são vários retângulos e 2 quadrados na ponta, né? Aqui eu tenho outro prisma, que eu tenho base triangular, então 2 triângulos e 3 retângulos também, né? Então, aqui eu tenho algumas figuras para a gente poder entender. Se você chegar em casa e pegar e abrir, por exemplo, uma caixa de remédio, que é uma figura espacial. Então, você vai pegar aquela caixa de remédio e vai ver que, se você abrir, ela vai se tornar plana, porque ela só vai ter 2 dimensões, né? Então, aqui, ó, no prisma, a mesma história. Quando eu abro essa figura, eu começo a ver que ela é formada por retângulos, né, de diferentes tamanhos, e que, quando eu junto tudo de volta, ela passa a ocupar lugar no espaço novamente, né? Aqui é um cilindro, eu tenho um círculo embaixo e em cima, mas note que o que envolve o cilindro é um retângulo, né, que tem o tamanho desse círculo para envolvê-lo. A mesma coisa acontece aqui, ó, com essa figura que é um cone, tá? A base, ó, é esse círculo, certo? E a figura que envolve, ó, essa figura geométrica aqui, que vocês sabem muito bem qual é, né? É um quarto de círculo, né? Outra figura plana. Aqui é aquela figura que a gente já tinha conseguido ver. O prisma, que tem 3 retângulos, e aqui, ó, 2 triângulos na base, né? Então, toda figura que é um sólido geométrico, que é espacial, já entendido como espacial, ele pode voltar a ser uma figura plana através da planificação, né? Então, vamos pegar essas figuras planas e entender como é que a gente usa para desenhar. Isso, geralmente, no curso que a gente faz, é para a gente começar a entender como usa os materiais de desenho, tá? A gente não vai usar porque estamos fazendo um curso só instrumentado à mão, mas no vídeo da sequência vocês vão entender um pouco
como é que isso funcionaria, ok? Aqui, primeiro, o escalímetro, ele serve para marcar medidas, tá? Você não deve riscar com ele, ok? Mas a gente só marca com o escalímetro medidas conhecidas. E a gente marca sempre colocar assim, ó, um pontinho e outro. Aqui o camarada usou uma caneta. Não use caneta, tá? Desenho técnico a gente só faz com lápis grafite. No vídeo, inclusive, eu vou usar uma caneta porque vai ser mais fácil para vocês conseguirem ver. Quando eu não tenho a medida correta, vocês vão ver que eu consigo fazer isso transportando a medida com o compasso. A gente pensa que o compasso só serve para fazer círculo, mas ele também vai servir para transportar as medidas. Eu posso pegar o compasso, ó, abrir, digamos, nessa medida e pegar essa medida aqui, ó, e levar para qualquer lugar. Professora, eu posso pegar essa medida aqui com o escalímetro e colocar aqui e dizer, tem tanto e jogar para cá? Não, porque vai ser uma coisa aproximada. Com desenho técnico, a gente não trabalha com medida aproximada, só trabalha com medidas concretas e reais, tá? Aqui tem um passo a passo que vocês vão compreender bem no vídeo que eu fiz desenhando para vocês. Aqui a mesma história para a gente utilizar o compasso, dessa vez com círculo. A ponta que não tem grafite é chamada de ponta seca, é a que você fura o papel para iniciar, certo? A ponta que coloca que tem um grafite, nesse caso aqui, esse é um compasso especial, mas geralmente a gente só tem um grafitezinho em cima do compasso. É a que vai riscar, tá? Para fazer ou um pedaço de círculo, tá certo? Ou então é por ela que a gente tira a medida de qual vai ser o raio e é ela que risca o círculo completo ou apenas uma faixa dele, ok? E por último nós temos os triângulos. É importante a gente saber a diferença entre eles, tá? Aqui eu faço pela questão dos lados, que é a que a gente mais usa, tá? Quando tem os três lados iguais, ele é chamado de equilátero, tá certo? A figura está distorcida aí na vista de vocês, mas saibam que três lados iguais é equilátero, né? Equi, igual. Isósceles, eu vou ter dois lados iguais, tá? E um diferente, né? Iso, semelhante. E escaleno, os três lados são diferentes. Na sala eu sempre brinco para se lembrar de esculhambado. Então, escaleno, esculhambado, não tem nenhum igual. Ok? Aí, aqui, a gente vai aprender como é que a gente constrói triângulo se a gente não sabe ângulo, mas sabe a medida. Quando a gente sabe ângulo, a gente utiliza transferidor. Quando a gente sabe medida, a gente vai utilizar o compasso. No vídeo, vai ficar claro como é que a gente faz utilizando esse passo a passo aqui, ok? Então, o que é que a gente vai fazer aqui, ó? Certo? A gente vai fazer aqui a mão livre. Vai ficar pequenininho, mas é para vocês testarem mesmo, certo? Círculo, quadrado, triângulo, utilizando a medida de 15 milímetros, vai ficar bem pequenininho mesmo, tá? Se você precisar de outra medida, você pode dobrar o valor. O dobro de 15, 30, né? Me ajudem. E vocês vão fazer várias retas à mão livre, que são as medidas de 73 milímetros, 54 milímetros, 27, 48. Então, quer dizer que você conhece a medida. Então, você vai fazer o quê? Vai utilizar o escalímetro, certo? Então, um desenho bem simples, só para você fixar um pouco dessa utilização mais do escalímetro. Na sequência, você vai ver o vídeo que mostra essa utilização um pouco dessa utilização dos instrumentos, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula hoje. Ela é bem curtinha realmente, que é mais para a gente entender essa diferença do que é espacial e do que é plano. E se a gente tivesse em sala, a gente estaria utilizando os instrumentos. Como não é obrigatório que vocês tenham, vejam com atenção o vídeo, ok? Perguntas pelo WhatsApp, não usem o privado, usem o grupo. Um grande abraço e até mais.
Olá! Primeiro eu queria falar com vocês sobre o uso dos materiais, certo? A gente vai ver aqui compasso, esse desenho instrumentado, certo? Compasso, ponta que não tem grafite, chamada de ponta seca ou ponta cega, é a que vai perfurar o papel para a gente poder começar a fazer ou a marcação do círculo ou uma marcação de medida. A ponta com grafite é a ponta que serve exatamente para a gente fazer essa marcação, riscar o papel, tá certo? A ponta seca fura o papel e a ponta com grafite é a que risca. O escalímetro, vocês devem estar usando aí em casa, ele só serve para colocar medida. Você não deve chegar e riscar com ele, tá certo? Você não deve fazer isso, tá? Ele só serve para colocar medida. Riscar, você vai ver que você vai utilizar, traçar linhas, você vai ver que você vai usar. Esse aqui é um que eu uso aqui auxiliar, tá? Tá faltando outro par. Você vai riscar com esquadro, com régua paralela, tá bom? Escalímetro, você só tira medida, tá certo? Vamos lá. No primeiro momento eu mostrei a vocês que quando você precisa colocar uma medida conhecida, quer dizer que você sabe a medida, aqui ó, você pega diretamente do escalímetro, tá? Então qualquer medida que você precise, deixa eu ver se foca. Então qualquer medida que você precise, você vem aqui e tira do escalímetro. A gente usa ó, a escala de 1 para 100, que é a mesma que a régua, que é a de centímetros, tá certo? Quando a gente não está usando em objeto arquitetônico, é a de centímetros, que é a mesma que a régua. Esse aqui é um esquadro que não é técnico, ele tem marcação, tá? Então é a mesma coisa das medidas de uma régua. Então cada pedaço desse é 1 milímetro, tá? Então se eu chego para ti e digo, faça uma reta que tem tantos milímetros, então você vai pegar, ó, e vai usar o escalímetro ou a régua e vai colocar a medida lá, tá? Aí sempre, o que é que eu sugiro quando você vai fazer qualquer utilização de medida? Primeiro você faz a base, ó, faz a medida. Ao invés de utilizar o grafite, tá? Eu vou utilizar aqui a caneta para ficar mais nítido. Então, você, ó, coloca a medida, a reta, tá? E depois você coloca a medida. Hoje eu vou dizer que eu quero 56 milímetros, então é do 0 até, ó, 56 milímetros. Então eu venho para cá, ó, em qualquer ponto da reta, eu começo um tracinho no 0, depois vou 56. E daí, ó, o início é 0, o final é 1, e aqui eu tenho, digamos, a minha reta A, tá? Que vai ter, ó, 56 milímetros. Você não precisa anotar essa medida, tá? Deixa eu ver se vai conseguir mostrar. Pronto, aqui, consegui mostrar. 56 milímetros, ok? Então, isso aqui serve para a gente fazer qualquer coisa que tenha uma medida definida. Quando eu não tenho, digamos que eu chegue aqui, ó, e atribuir, ó, essa reta aqui, que é uma reta B, eu tenho uma medida qualquer. Não sei, vocês viram que eu construí agora, tá? Então, ela tem uma medida qualquer. Tô escrevendo aqui cursivo, não escrevo cursivo, tá? Então, ela tem uma medida qualquer, ó. E eu preciso fazer qualquer objeto, digamos que eu preciso fazer um quadrado com essa medida, né? Então, professora, como é que eu vou fazer um quadrado com uma medida que eu não sei qual é? Eu vou pegar no escalímetro e ficar tentando aqui acertar qual é? Não, porque isso é errado, porque eu não vou ter a medida correta com ele. Eu vou utilizar, ó, o compasso, tá? Então, digamos que eu preciso fazer um quadrado com essa medida. Lembre-se, a gente sempre começa com uma reta, né? E daí é que a gente tira. Vou começar aqui, ó, colocando a reta que eu vou utilizar. Eu venho, ó,
com a ponta seca, coloco, ó, exatamente em cima do início da reta e depois abro, ó, até chegar ao final da reta e risco. Vou riscar aqui bem muito para ficar bem claro. E risco. Então, no final, essa aqui, ó, é a minha medida B, que eu não sei qual é a medida em milímetros, mas ela está aqui preservada. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, ela tá aqui preservada, tá vendo, ó? Ponta seca aqui no início, aí até o final eu caminhei, ela veio pra cá, tá certo? Aí eu vou fazer agora meu quadrado, bem lindo. Qual é o tamanho da medida, professora? Tá aqui, ó, aberto, ó. Então, aí eu venho, ó, risco primeiro, pra eu saber como é, ó. Ponta seca, furo o papel, depois faço um pequeno risco. Então, ó, onde ele furou aqui o papel é o meu 0, aqui é o meu 1. E agora eu vou terminar de construir, ó. Passando aqui pelo 0, passando aqui pelo 1, eu uso as duas retas, ó. Ok? Como vocês podem ver, ó, do 0 ao 1, tá a medida aqui que eu transportei, né? Eu vou dizer assim, que eu capturei com o meu compasso, ok? Ó, capturei com o meu compasso, vou inverter aqui, ó. Capturei com o meu compasso, trouxe pra cá, e agora eu vou pegar essa medida e trazer pra cá, porque é um quadrado, as medidas são todas iguais. Então, o que é que eu faço aqui, ó? Né? Eu venho da mesma forma, ó, ponta seca aqui em 0 e risco, né? Ó, ponta seca aqui em 1 e risco, tá? E depois a única coisa que eu preciso fazer, ó, é unir os meus pontos bem lindos. Então, eu tenho 0, 1, 2 e 3. Eu tenho os 4 pontos que formam o meu quadrado, todos com a medida B. Certo? Então, todos que formam a medida B, ok? Se eu preciso fazer um círculo agora, utilizando a outra funcionalidade do compasso, se eu conheço a medida, eu venho aqui, ó, sempre na escala de 1 para 100 e tiro a medida. Ponta seca no início, abertura até o tamanho do raio que você deseja. Vou abrir aqui, digamos, 25 milímetros. Então, eu vou do zero até abrir em 25, ó, tá aberto. Então, vamos, ó. O centro é a ponta seca. E a gente, ó, fixa e gira, ó. Tá? Sempre girando por onde, ó. Pela cabeça do compasso. Então, aqui, ó, onde é o meu raio é 25 milímetros. E aqui, ó, é o meu ponto 0, que é o meu raio. Ok, ó. O meu círculo ficou bem bonitinho. O seu pode não ficar, porque você vai tentando, ok? Na parte que é o triângulo, ela é um pouco mais complicada, mas também não chega a ser difícil de executar, tá? O que é que você vai precisar? O triângulo, ele se compõe de várias formas, né? Ó, qualquer forma é um triângulo. Isso é um triângulo, né? Ó, isso é um triângulo, tudo é um triângulo. Confirma comigo, ó. Pro outro lado é um triângulo. Se eu preciso construir um triângulo, eu posso construir sabendo o ângulo. Se eu souber o ângulo, eu uso, ó, esse coleguinha irmão aqui. Se eu não souber o ângulo, mesmo conhecendo a medida, eu utilizo esse irmão aqui, ó, tá? Como? Eu vou utilizar essas aberturas para achar os pontos do triângulo, tá? Então, um triângulo vai ter, ó, 3 pontos. Ok, ó? Um triângulo vai ter aqui, ó, 3 pontos. 1, 2, 3. Então, cada ponto desse é uma abertura que a gente vai fazer do compasso. Aqui a base, aqui um lado e aqui o outro. E o que a gente vai fazer é achar esses pontos utilizando o compasso. Vamos ver aqui como é que a gente faz, certo? Então, observe. Eu vou fazer já pro lado de vocês, ok? Fica olhando aqui para baixo, tá? Então, a primeira coisa que você faz é colocar aqui, ó, a base do seu
do seu triângulo, tá certo? Então, aqui é a base. Para isso, você precisa colocar uma medida, tá certo? Digamos que a gente vai construir um triângulo que tenha a base de 50 milímetros, certo? Então, para construir esse triângulo de base 50, eu venho como, ó, primeiro, eu venho aqui, ó, abro de 0 até chegar em quanto? 50, ok, ó? Então, eu venho para cá, ó, início, perfuro e risco até chegar em 50. Então, aqui, ó, eu coloco 0, aqui eu vou colocar 1, porque isso tá significando que eu tenho os 50. Agora, eu preciso fazer esse lado e esse. Como? Achando esse ponto aqui de cima. Como é que eu vou achar isso? Fazendo simplesmente um X com quem? Com duas jogadas de compasso assim, ó. Aqui, vupt, e aqui, vupt. Mas para isso eu preciso saber qual é a medida desse lado. Qual é a medida desse? No nosso triângulo aqui, que a gente tá fazendo de exemplo, digamos que aqui eu vou colocar, ó, 40, tá? E aqui, digamos que eu vou colocar 45, né? Cada lado. Então, esse lado aqui vai ter 40. Então, eu volto aqui pro meu escalímetro, ó. Então, de 0 até 40, e eu venho pro 0 e risco, ó. Faço esse pedaço de arco. Vai ser igual o X do pirata. E agora, para esse lado aqui, do lado 1, eu venho colocar a medida do outro pedaço, 45. De 0 até, ó, 45. Aí, ó, do 1, eu já faço isso, ok? E se você perceber, onde eu achei esse X, virou um pontinho, certo? Então, agora, o que eu preciso fazer? Simplesmente unir os pontos. Aqui a gente tá desenhando a mão livre, a gente vai, ó, unir os pontos. Feito isso, ó, você vai notar aqui, ó, aqui eu tenho ponto 1, aqui eu tenho ponto 0 e aqui eu vou ter o ponto 2. E o que foi que eu fiz? Eu apenas coloquei as medidas com o compasso, ó. Aqui 50, aqui 40 e aqui 45. Professora, de onde você tirou essas medidas? Foi o exemplo que eu usei que tá aqui do lado, ok? Então, a única coisa que eu fiz foi pegar o compasso, como são medidas conhecidas, eu tirei daqui e fiz a construção do triângulo, certo? Apenas para exercitar o raciocínio, entendido? Mas, professora, você não disse que quando a gente conhece a medida, a gente utiliza o escalímetro? Mas é porque nesse momento, se eu colocar o escalímetro, como é que eu vou saber a inclinação que vai estar a reta? Então, quando eu construo triângulos, eu utilizo quem? O compasso para riscar essas medidas e achar os pontos e depois apenas ligá-los, ok? Então, espero que vocês tenham, faltou legal aqui embaixo, espero que vocês tenham entendido pelo menos esses desenhos básicos das figuras geométricas, certo? E as funções. Nunca risca com esse colega, tá? Esse meu aqui é mini, ó, só vai até 150 milímetros, ok? Mas também tá valendo. E o compasso, vocês não vão usar, porque não faz parte da aula, mas só para vocês saberem como a gente pode utilizar, certo?